Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer uma videoaula, dessa vez sobre célula. E aí célula, o conteúdo de célula em si, ele vai ser dividido em algumas outras aulas, exatamente porque algumas partes são bem extensas, então a gente vai precisar de mais tempo para ver esse assunto. A gente vai começar vendo as características gerais das células. Depois a gente vai ver nessa aula ainda os componentes celulares, a começar pela membrana plasmática. E posteriormente veremos organelas citoplasmáticas. Bom, um ser humano ele tem aproximadamente 75 trilhões de células. Então a gente observa que é muita célula. E aí esses 75 trilhões eles estão distribuídos em mais ou menos 200 tipos de células. Essas células elas podem se apresentar de maneira bem diversificada. Então, por exemplo, a gente considerar essa imagem aqui da direita, a gente vê uma célula bastante conhecida, que é a hemácia. E a hemácia ela tem um fato curioso que é justamente o fato dela perder o núcleo depois de uma determinada fase de maturação. E aí essa perca do núcleo ele tem um motivo. Ela perde o núcleo justamente para ter mais espaço para transportar o oxigênio, uma vez que a hemácia, apesar de ser uma célula do sangue, ela funciona para o transporte de oxigênio. A gente tem aqui na esquerda, na imagem da esquerda, uma figura contendo, na verdade é uma microscopia contendo vários adipócitos. Os adipócitos são células do tecido adiposo. E a gente observa que temos espaços bem grandes aí dentro dos adipócitos. Esses espaços são justamente para acumular os lipídios. Então, é uma célula típica aí do tecido adiposo. Bom, a célula pode apresentar-se de diversas maneiras e diversos formatos. Então, se a gente observar essa imagem onde tem os tipos celulares, dá para perceber a grande variedade de formas. Então, por exemplo, uma célula bastante conhecida que a gente tem, o neurônio, por exemplo. A gente observa que o formato do neurônio ele é bem característico, isso deixa ele com uma aparência completamente diferente de muitas outras células. Por exemplo, diferente do óvulo, que é a maior célula do organismo humano. E a gente tem células com características bem especiais. Por exemplo, se a gente considerar aqui o paramécio. O paramécio ele consegue se locomover através dos movimentos dos cílios, tá? Que são essa espécie de pelinho que tem ao redor da célula. E aí a gente tem também células flageladas, como por exemplo as algas, elas podem ter flagelos, células alongadas, como por exemplo as células musculares, e aí a gente observa até células que têm mais de um núcleo. Aqui a gente está vendo uma célula muscular estriada e ela tem diversos núcleos. Isso porque os centros de comandos têm que ser distribuídos, já uma vez que a célula ela é muito extensa, né? Uma fibra muscular ela pode atingir aí facilmente seus 30 a 40 centímetros. Então, é uma célula bastante grande. Temos também as amebas que têm o movimento ameboide, né? Que justamente serve para captura de alimento e locomoção desse tipo de ser vivo. Então, é uma variedade bastante grande de células que a gente tem, só se considerar no nosso organismo, né? E se a gente considerar todos os outros seres unicelulares, aí a variedade aumenta bastante. A célula pode ser classificada como eucariota ou procariota, tá? Pode ser chamada também de eucarionte ou procarionte. Essas células, quando a gente chama assim eucariota, significa que essa palavra eu significa verdadeiro e cariota está relacionado com célula. Então é como se a gente dissesse assim, célula verdadeira. Vocês assim, professor, quer dizer que a procarionte não é uma célula verdadeira? É também, entretanto, pelo fato dela ser mais simples, a gente chama a célula eucarionte com essa palavrinha eu na frente, né, que significa verdadeiro. Então, entre essas duas imagens, a gente tem uma célula eucarionte e uma procarionte. Quando a gente observa as duas imagens, é fácil perceber que esta célula aqui da esquerda, ela é consideravelmente mais complexa do que esta célula aqui à direita.
sendo esta célula da esquerda a célula eucarionte. Se a gente tivesse que justificar o porquê ela é eucarionte, a gente poderia começar enumerando as organelas. Né? Então a gente tem, por exemplo, aqui mitocôndria, tá? A gente tem aqui um núcleo cercado por uma membrana nuclear, ou também chamado de carioteca, tá? A gente tem complexo golgiense, a gente tem retículos endoplasmáticos, tá? Então essas são organelas típicas das células eucariontes. Elas não existem nas células procariontes. A célula procarionte, ela tem um núcleo, tá? Que na verdade é chamado de nucleoide, não é nem um núcleo verdadeiro. E aqui, ao redor do material genético que está aglomerado ali no centro da célula, ela não tem a membrana, essa membrana protetora, ela não tem a carioteca, tá? Não tem membrana nuclear, ok? Mas a gente vai ver mais detalhes dessas diferenças nos próximos slides. Se for para a gente construir uma tabelinha do que uma tem e a outra não tem, a gente observa o seguinte. Nessa primeira coluna aqui, a gente tem características da célula eucarionte, nessa segunda, características das células procariontes. Onde eu tenho membrana plasmática, as duas têm. Tá? Então, as duas todo tipo de célula tem essa membrana plasmática. Membrana nuclear, que é justamente a carioteca, a célula procariota não tem. Se a gente considerar o citoplasma, as duas têm. Ribossomos, as duas têm. Na verdade, ribossomos é uma das poucas organelas, né, que são comuns entre a célula procariota e a eucariota. E material genético, as duas têm, porque todo ser vivo tem material genético, até mesmo aqueles que a gente tem dúvida, como por exemplo o vírus, ele tem material genético. Organelas citoplasmáticas, a eucariota tem, a procariota não tem. Não tem com asterisco, tá? Porque a eucariota ainda tem os ribossomos como organela, certo? Mas no geral, as outras organelas, as organelas membranosas, a célula procariota não tem. Se a gente fosse considerar mais um fator aqui, a gente poderia dizer que a célula tem um DNA circular, né, que a gente observa muito em bactérias, que é o plasmídio, e a célula eucariota não tem plasmídio. A célula ela pode ser classificada também em célula animal ou célula vegetal. Célula animal, aquela célula que está presente nos animais, e célula vegetal, obviamente, está presente nos vegetais. E elas têm diferenças visíveis. Então a gente consegue identificar uma célula animal e uma célula vegetal apenas olhando para elas. Então, quando a gente observa essas duas imagens A e B, dá para a gente observar aqui, ó, um vacúolo grande central, tá? Esse vacúolo grande central é característico das células vegetais. Entretanto, a gente viu que lá no adipócito, que é uma célula animal, o vacúolo também pode ser grande, pode tomar boa parte da célula. Então, essa característica de vacúolo, ele não é necessariamente só da vacúolo grande, ele não é necessariamente só da célula vegetal, pode ser também da célula animal. Mas, normalmente os livros chamam o vacúolo da célula vegetal de vacúolo de suco celular. Então, você vê isso aí, ele está se referindo a uma célula vegetal. Mas uma coisa que a célula vegetal tem e a célula animal não tem são os cloroplastos. Tá? Então, cloroplastos, sim, esses são exclusivos das células vegetais, ou seja, das células que fazem fotossíntese. Tá? Todas as outras organelas internas do citoplasma, a célula vegetal tem. Entretanto, aqui na membrana plasmática a gente vê uma diferença. Além da membrana plasmática, a célula vegetal ela também tem parede celular. Então, parede celular é uma característica exclusiva da célula vegetal em relação à célula animal. Na célula animal, por sua vez,
a gente encontra todas as organelas que tem na célula vegetal e a gente encontra a presença dos centríolos, tá? Os centríolos não estão presentes nos vegetais superiores, certo? Alguns vegetais têm centríolos, entretanto, as plantas mais desenvolvidas elas não apresentam essa organela. Então, resumindo isso que foi dito e mostrado, a gente tem características das células vegetais em relação a características das células animais. Né? O que é que uma tem que a outra não tem? Membrana plasmática, as duas têm. A gente tem parede celular. A célula animal não tem parede celular, tá? Vacúolos grandes. Aqui eu coloquei que as células animais não têm, mas lembrem, tem exceções, tá? Por exemplo, a célula do tecido adiposo, ela tem um vacúolo grande e normalmente toma uma boa porcentagem da célula. Mas a gente pode sim considerar que uma das características típicas das células vegetais é a presença desse vacúolo grande central. Membrana nuclear as duas têm, já que as duas são células eucariontes, tá? Ou células eucariotas. Citoplasma as duas têm. Cloroplastos, a gente vê cloroplastos aqui nos vegetais, tá? Mas não vê cloroplastos nos animais. Material genético as duas têm. E centríolos a gente tem nos animais e não tem nos vegetais superiores, tá? Os vegetais mais simples, eles podem apresentar sim os centríolos. Mas, no geral, a gente considera que o centríolo é uma organela típica da célula animal. Para começar a falar sobre as estruturas que estão presentes em uma célula, a gente começa falando sobre a membrana plasmática. Essa membrana plasmática ela é composta essencialmente por lipídios, tá? Que esses lipídios estão no formato de fosfolipídios, uma associação de fósforo com lipídios. Tem também proteínas e a membrana plasmática tem também glicídios. A gente observa a estrutura da membrana plasmática que ela é uma espécie de capa protetora para a célula e ela vai separar o lado de fora da célula do lado de dentro. O lado de fora a gente chama de meio extracelular, o lado de dentro a gente chama de meio intracelular. Pegando aqui pela esquerda, a gente observa uma estrutura que é chamada de fosfolipídio. Tá? Então, a célula, a membrana plasmática da célula, ela é formada por fosfolipídios. Tá? E esses fosfolipídios eles estão arranjados de maneira que a parte hidrofílica, aquela parte que gosta da água, ela fica voltada para a água. Então, por exemplo, se a gente considerar esses círculos, essas esferazinhas azuis aqui, elas são as partes hidrofílicas do fosfolipídio, tá? A parte hidrofílica da membrana plasmática. E lembre que a célula ela está em um meio aquoso e dentro da célula tem água. Então eu tenho água dentro da célula e eu tenho água fora da célula. Isso faz com que a membrana plasmática ela fique arranjada com seus fosfolipídios voltados à parte que a gente chama de polar também, ou hidrofílica, voltada para a água, e a parte que a gente chama de hidrofóbica ou apolar, se escondendo de certa forma da água, tá? Voltada para dentro. Essa dupla camada de lipídios, né, de fosfolipídios, ela vai ser fluida, ela não é rígida. Essas moléculas elas não formam uma ligação forte entre elas. Elas estão a todo momento trocando de lugar e se movendo. Quando a gente observa a membrana, essas partezinhas amarelas que eu destaquei aqui para vocês, elas são moléculas de colesterol. O colesterol ele vai influenciar na permeabilidade da membrana. Então, o colesterol, a gordura que a gente come, o colesterol que o nosso corpo consegue produzir, ele serve para que a membrana ela use como regulador. E aí, esse colesterol pode deixar a membrana mais permeável ou menos permeável.
Além do colesterol, a gente observa também estruturas aqui chamadas de glicídios. Tá? Os glicídios, glicídio é um carboidrato, eles funcionam como uma espécie de antena, né, na célula. E essa antena, essa espécie de antena, ela vai servir justamente para reconhecimento de determinadas substâncias. Então, por exemplo, se você tiver uma partícula estranha, uma bactéria, por exemplo, invadir a célula, e essa célula for uma célula de defesa, quando a bactéria se aproximar desse glicídio, o glicídio vai fazer uma espécie de reconhecimento. E aí ele pode identificar que é uma partícula estranha e, se por acaso for um glóbulo branco, uma célula de defesa, essa célula pode iniciar os processos de ataque para eliminar essa possível bactéria. Então, esses glicídios eles servem para o reconhecimento celular. Eles também funcionam quando a célula está se originando ali em um determinado meio ou ela está se adequando a um determinado tecido. Então, a célula consegue reconhecer os tecidos vizinhos através dessas estruturas, desses glicídios. A célula também tem na membrana proteínas que são chamadas de proteínas integrais. Essa proteína integral ela vai fazer a comunicação do meio extracelular com o meio intracelular. Então, algumas substâncias que não conseguem passar através dos fosfolipídios de membrana, essas substâncias podem passar por um canal dentro dessa proteína integral. Além das proteínas integrais, a gente tem também proteínas periféricas. Essas proteínas periféricas, elas também têm função de transporte, só que as proteínas periféricas, elas se apresentam apenas para um dos lados da célula, ou para a face externa, ou para a face interna. Tá? E também são bastante importantes no controle celular. A gente pode elencar algumas funções da membrana plasmática. A primeira, né, e mais evidente é a função de delimitar o conteúdo celular. Então, o limite entre o interior e o exterior da célula é justamente a membrana. E essa membrana ela não serve apenas para delimitar, ela serve também para selecionar os compostos que entram e os compostos que saem. Por exemplo, se a gente observar a imagem abaixo, eu coloquei aqui algumas moléculas, tá? Algumas pequenas, coloquei aqui CO2 e oxigênio como moléculas pequenas e a glicose como sendo uma molécula grande ou de alto peso molecular. Então a gente observa que as moléculas mais simples, as moléculas menores, elas conseguem passar aqui através dos fosfolipídios. Tá? A célula ela não precisa fazer um esforço muito grande para poder colocar esse tipo de molécula para dentro. Entretanto, moléculas grandes, como por exemplo a glicose, ela não consegue passar através dos fosfolipídios da membrana. Então, elas usam uma outra via, que é justamente um canal por dentro da proteína, tá? Aqui está o nome proteína transmembrana, mas a gente também pode chamar de proteína integral. Então, proteína integral ou proteína transmembrana, tá? No vídeo, tá? E aí a gente observa aqui as moléculas de glicose passando através desse canal, através da proteína integral ou transmembrana. Uma função da membrana também é proteger a célula contra danos mecânicos, tá? Ou proteger contra agentes infecciosos. Danos mecânicos está relacionado justamente ao fato da pancada, né? De danos, né, físicos, tá? E também proteger contra agentes infecciosos. A gente observou que a célula na membrana plasmática tem os carboidratos, que funcionam como uma espécie de reconhecedor de agentes, né, agentes intrusos. E aí esses agentes intrusos podem ser justamente agentes infecciosos. E aí a célula tem como reconhecer e eliminar, se for o caso, esses agentes infecciosos. A membrana plasmática também funciona para o processo que é chamado de homeostase. Essa palavrinha homeostase tem a ver com equilíbrio, tá? Então, quando a gente fala em homeostase, a gente está falando do equilíbrio da célula como um todo, tá? Então, a célula ela precisa ter um certo equilíbrio, por exemplo, a quantidade de sais dentro da célula em relação ao lado de fora tem que ser controlado, tá? A entrada de oxigênio tem que ser controlado, saída de gás carbônico. Então, tudo isso
faz parte da homeostase da célula.